Salve família, beleza? Meu nome é Thiago, hoje eu tô aqui com o professor Augusto, muito obrigado por ter vindo, professor. Prazer enorme, uma excelente oportunidade. Novamente, né, a gente Exatamente. aqui. Cara, antes de mais nada, para começar essa conversa, eu queria aqui também agradecer aos meus parceiros, a La Burgueria, que aqui em João Pessoa, que nos forneceu aqui também um almoço pra gente, um hambúrguer muito bom. E também a Container Barbershop, lá do Bancários, uma barbearia maravilhosa, com mesa de sinuca, cervejinha, tá, para quem quiser tomar, gourmet, né? E tem várias promoções interessantes e os combos, tá? Ok, galera? O QR Code está na tela. Fiquem à vontade para fazer o seu pedido do lanche e também para poder seguir a barbearia. E se vocês puderem também deixar aqui o like, se inscrever no canal e também acessar o Instagram do canal, que também tá o QR Code na tela. Fiquem à vontade aí para poder ajudar o canal, tá bom? E aí, professor, como é que estão as coisas? Bem, diria que tumultuadas, quentes, porém até o momento em paz. Cara, vamos falar de forma um pouquinho mais direta. Quando a gente fala assim em narcoterrorismo, estamos falando só de tráfico de drogas ou de uma estrutura política e econômica que atravessa fronteiras? Então, Thiago, aí é uma questão para lá de controversa, né? Porque quando a gente fala expressões como terrorismo, narcoterrorismo, a gente tem, de um lado, o que a gente chama de conceitos acadêmicos, conceitos teóricos, que é o debate que você faz em universidades e institutos de pesquisa, no sentido de tentar entender aspectos da realidade, tipo, o que é terrorismo, o que diferencia o terrorismo de outra ação de força, no campo interno ou internacional. E outra questão é o uso político dessas expressões, que a palavra terrorismo, ela não apenas designa uma prática, ela retira legitimidade daquele que luta do outro lado. Então você tem um conteúdo que é a tentativa de entender o que é o terrorismo, e você tem um conteúdo político relacionado à atribuição. Então quando a gente pega a discussão hoje de narcoterrorismo, você tem esse dilema trazido para a nossa realidade. E aí é o seguinte: de um lado você tem um problema na América Latina e Caribe em geral, do narcotráfico de forma estabelecida e cristalizada nas diversas sociedades. Então, para quem está assistindo o Podblow agora, tem sempre que lembrar o seguinte: na América do Sul você tem os dois países que são os maiores produtores de cocaína do mundo. O Brasil se converteu talvez no segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo, depois dos Estados Unidos. Consumidor. Ele começa como uma das rotas de fuga, e hoje em dia não mais apenas. A gente sempre fala do Porto de Santos como uma excelente rota para escoamento de tráfico, etc. Hoje em dia isso começa a mudar em virtude de portos do norte do país, as chamadas rotas, né, da região norte, que tem muito menos policiamento e capacidade do Estado de vistoriar, e no nordeste, né, tipo Ceará, com Poço de Pecém, que é bem complicado nesse sentido. E outra coisa, e aí que você tem, é o chamado terrorismo. E terrorismo é um tema que, seja na academia, no ambiente acadêmico, é muito controverso, porque você tem milhares de definições e legalmente piora. Porque, por exemplo, os Estados Unidos têm uma definição de terrorismo, o governo brasileiro, através da sua legislação, tem outra definição de terrorismo. Então, nem sempre as pessoas estão falando a mesma coisa. O que a gente pode ter quase como consenso? Que sim, nós temos o problema do chamado narcotráfico, que tem distintas manifestações, desde o controle de território ao não controle de território, operando às vezes quase como empresa, e temos diversos desses grupos na região que perpetram atos de terror. E o que é isso? Ou seja, o cara ele utiliza um instrumento violento para fazer com que o medo amplifique a mensagem que ele quer, que pode ou não ser política. Aí é outra discussão. É por isso que é controverso. Interessante, né, cara? E por que a política aqui no Brasil não coloca os criminosos, não consegue tipificar como narcoterroristas ou como terroristas aqui? Qual é o problema de poder transformar isso em terroristas? Aí você tem diversos problemas. E aí, tipo, a gente nunca pode esquecer que o Brasil ele tem um passado em que a gente já usou a expressão terrorista para tipificar grupos opositores a governos.
Então, durante o regime militar, o regime civil-militar, você tinha a designação de terroristas a todos aqueles que eram contrários ao governo, particularmente na luta armada, seja na guerrilha rural ou na guerrilha urbana. Então, as pessoas elas apareciam em cartazes, terrorista, terrorista, terrorista. Então você teve uma politização do termo terrorista para deslegitimar uma luta contra um regime que era autoritário à época. Então existe um medo muito grande, especialmente de grupos ligados a direitos humanos, que ao tipificar ou afrouxar a capacidade de tipificação de grupos como terroristas, que você possa acabar denominando grupos que resistem a aspectos da ordem legal, mas não são necessariamente terroristas, como terroristas. Ou que você possa, pior ainda, denominar como terroristas atores ou práticas de movimentos sociais, por exemplo. E aí um dado muito objetivo que a gente pode colocar é o seguinte: o MST, quando ele invade uma fazenda ou fecha uma estrada, hoje isso é entendido como uma questão legal. A depender da linha sobre terrorismo que você adote, isso pode ser entendido como ato terrorista. Então, segundo esses atores, essa ampliação da expressão terrorismo dentro do marco legal brasileiro poderia, por exemplo, criminalizar práticas de movimentos sociais, à esquerda ou à direita. Isso tem um problema. Por outro lado, hoje, e aí o ponto que você toca é essencial, porque a questão do chamado narcoterrorismo, que é uma expressão forte vinda dos Estados Unidos, que tem uma realidade muito particular de guerra global contra o terror lá em 2003 e da relação disso com o terrorismo e a narcoguerrilha na América do Sul, que eles juntam as duas expressões, muito ligada ao histórico do que eram as Farc antes de 2016. Então isso começa a chegar no Brasil, só que hoje tem a questão que é o seguinte: o Executivo Federal ele é mais fraco do que o nosso Congresso, especialmente o Parlamento, a Câmara, essencialmente. Então, se a Câmara quiser mudar a legislação sobre terrorismo no Brasil, ela pode ter força para iniciar um processo legislativo que pode ter aspectos positivos de ressonância no Senado, e aí o Executivo pode até vetar e o veto ser derrubado pela Câmara, sendo aí o caso do Supremo, por exemplo, derrubar pela questão de constitucionalidade. Então, se o Congresso quiser afrouxar essas rédeas na demarcação de terrorismo, em tese, ele pode. A questão é até onde isso vai ser eleitoralmente interessante para os grupos de oposição, que em grande medida têm força no Congresso. Mas quando a gente fala assim, você abrangiu assim, um pouquinho do passado, trouxe, né, como é que era. Mas assim, quando a gente tipifica, no caso, o terrorista, por exemplo, você vê constantemente aí bandido tocando terror na rua, atirando em escola. Esse tipo de ato, se não for o terrorismo, eu não sei o que é. Então eu acho assim, que se talvez se tipificasse, né, não deixasse assim, qualquer coisa que é contra o governo é terrorista. Não, tipificar. Você acha que não seria viável? Olha, viável é. A questão é como é que seria a redação do texto legal, a sua interpretação e aplicação das penas, por exemplo. Só que a gente tem, dentro dessa questão de como é que o debate de terrorismo no Brasil volta, ele é muito recente, no sentido de lei mesmo. E todo mundo que está assistindo a gente vai lembrar das Olimpíadas em 2016. E naquela época, o Brasil ele sofre pressão internacional, inclusive dos Estados Unidos, para adequar a sua legislação interna em razão da questão do terrorismo, porque você ia ter um grande evento dentro do país em que atentados terroristas poderiam ocorrer, inclusive a própria ABIN com a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência e a Polícia Federal conseguiram desbaratar uma rede que intentava fazer um ato terrorista no Brasil. Se não me engano, até em João Pessoa pegaram parte desses integrantes que foram radicalizados ali na esteira da questão do Estado Islâmico. Então é algo aqui. 10 anos atrás, um pouco menos de 10 anos atrás. E aí, o Brasil ele passa por um processo de criar uma legislação sobre terrorismo. Só que a gente tem que retomar o que estava falando antes, do medo da politização do terrorismo para a criminalização de movimentos sociais. Então, o que é que aconteceu? Nós temos hoje uma lei sobre terrorismo, só que ela junta o terrorismo com objetivos políticos, religiosos ou ideológicos. Então, o ato terrorista ele tem que ser motivado politicamente, por crime de ódio, etc.
E não necessariamente é isso que a gente vê quando você está colocando aí. Que na prática, a gente tem diferença entre um grupo terrorista e atos de terror. O Estado brasileiro, por exemplo, especialmente quando ele estava no contexto autoritário, ele cometeu atos de terror. Por exemplo, um grupo, que é um grupo ligado ao narcotráfico, pode cometer atos de terror. Exemplo, PCC 2006, o salve geral que parou São Paulo, onde você teve um salve no qual diversas unidades de polícia civil e militar foram atacadas violentamente. Você teve a destruição de patrimônio público, ônibus destruídos, literalmente terror, para forçar o governo de São Paulo a não mover suas lideranças para outros presídios e para criar oportunidades de negociação para a cúpula do tráfico. Isso é terrorismo. É um ato de terror clássico. Exatamente. Só que nem naquela época a gente tinha legislação para trabalhar isso e hoje também não. Só que aí você tem a questão. Nessa conjuntura que a gente está vivendo, que é muito interessante, de um lado, os Estados Unidos pressionando para que o Brasil e outros países reconheçam grupos do narcotráfico como terrorista. 2, essa operação no Rio de Janeiro, que retoma a discussão, não apenas para o nível da capital fluminense, mas nacional, sobre terrorismo, crime organizado e como lidar com isso. E 3, o fato de que a oposição ao governo Lula tem na questão da segurança pública talvez o seu maior ativo, que a segurança pública é a criptonita dos governos do PT. Então, isso está apontando para ser um grande ponto de debate lá em 2016. Então, queira ou não, essa geopolítica da segurança nacional e internacional acaba descendo para a disputa polarizada do Brasil, que obviamente acaba atendendo essa questão que você coloca. Ou seja, a gente tem questões de atos de terror e não tem uma legislação pertinente e a coisa parece também não andar. Por quê? Exatamente isso. Interessante, cara. É meio complicado, né, cara? A gente vê tanto ato de crueldade que esses caras fazem por aí, esses traficantes, que a gente fica se perguntando, porra, por que não tem uma lei mais firme para isso? Mas depois a gente vai chegar lá, porque isso também não é só. Isso também tem as cabeças grandes. Sim. Que estão controlando tudo. Porque, na verdade, esses narcoterroristas que nós temos aí são mão de obra. Né? São mão de obra. Porque esses caras são pagos por alguém, pô. Então, aí depende da estrutura, né? Exatamente. Depende muito da estrutura. Exatamente. Mas vamos lá. Cara, até que ponto os Estados Unidos, que dizem combater o tráfico, também lucram com o próprio narcoterrorismo? Porque eles também devem lucrar alguma coisa. Pois é. E aí, Tiago, é bom você trazer esse aspecto, né? Porque a gente tem, pelo menos desde os anos 80, aquilo que é chamado de guerra contra as drogas, né? No qual, especialmente o governo Ronald Reagan, nos Estados Unidos, vai ter um apelo muito forte na nossa região. E é meio estranho eu ter, tipo, guerra contra as drogas, e você pensa anos 80 e você olha para agora, né, 2025, e aí você, pô, eu tenho a maior potência do globo, do lado dos países produtores dessa droga, cuja economia americana é o principal mercado consumidor, e como é que essa guerra não foi vencida? Então, você tem uma economia política da droga também, que é no seguinte sentido. De um lado, você lucra com um modelo de combate. Então, por exemplo, você pega países que são, entre aspas, cases, nesse sentido, como a Colômbia. Você teve o Plano Colômbia, etc., em que os Estados Unidos apoiou governos no combate a grupos narcotraficantes ou narcoterroristas da época, especialmente as Farc, né? Farc e LN. E o que eles fazem? Eles apoiam militarmente, apoiam com recursos para comprar equipamento americano, para comprar ajuda americana, para abrir espaços para empresas e assessorias americanas. Então, de certa forma, você também cria mercado, em grande medida, né? Por outro lado, você tem a questão do seguinte: muitos fuzis utilizados no Brasil ou em outros países da região vêm de fora. E você tem diversos casos relatados de fuzis traficados para o Brasil americanos. Ocorreu, poucos anos atrás, uma descoberta por parte, ou foi da Receita, ou foi da PF, de cilindros com fuzis desmontados provenientes dos Estados Unidos, que iam entrar aqui, entre aspas, legalmente, em grande parte. Caramba, cara. Então, você tem problemas em relação a isso, em que você tem uma política dos Estados Unidos pela questão das drogas, em grande medida direcionadas pela Agência de Narcóticos, a DEA americana, um problema
gigantesco na nossa região, em que o crime organizado ele acaba funcionando como, como é de dizer, o óleo da engrenagem. Então, é por isso que não dá para falar de guerra. A ideia de guerra contra as drogas, na nossa realidade, ela é completamente surreal. Por quê? Guerra envolve dois lados em oposição. Ela envolve um lado que quer submeter o outro à vontade e, se necessário, vai aniquilá-lo. Envolve a ideia de que tem lados muito bem definidos. No Brasil, na Colômbia e em outros países da região, a gente observa, sim, confronto no nível básico entre atores que controlam territórios ou dominam certas realidades e disputam com o aparato do Estado, mas prevalece um elemento de acomodação. Por exemplo, quando você para imaginar, o Comando Vermelho ele cresce no Rio de Janeiro, só que ele cresce no vácuo. Cadê a polícia? Cadê a escola? Cadê o Estado? Cadê o aparato de segurança que deveria coibir esse processo de crescimento? Não está lá. Quando você pega no início desses grupos, que começam a receber armas e munição, essas armas e essas munições chegam a esses grupos, ou chegavam a esses grupos, através do tráfico de armas, que às vezes era feito por militares ou policiais. Quando você pega, hoje em dia, nessa operação agora, no qual o CV impôs uma ação de defesa contra as tropas policiais, onde é que eles aprenderam isso? Com ex-militares, que ensinaram táticas de TAI, de guerrilha, de se homizinhar na população, etc. Então você tem um elemento de acomodação entre aparatos do Estado e o crime, que às vezes acaba sendo importante para lavar dinheiro, para campanha eleitoral, e aí você tem que considerar o seguinte: uma favela, uma comunidade controlada por uma facção do crime organizado, ela possui sob o seu controle um ativo eleitoral incrível, porque ela consegue controlar quem vai fazer campanha lá, quem não vai fazer campanha lá, quem vai ter palanque, quem não vai ter palanque, e, em geral, funciona ou pode funcionar quase como um curral eleitoral. E isso os políticos, em geral, sabem que ocorre. Então você tem aí uma acomodação entre o sistema político, ou políticos, o crime e o controle criminoso de territórios. Se fosse guerra, quem está se aproveitando dessa estrutura estava preso. E não está. Então, é por isso que não é guerra. E a lógica de guerra, ela não é bem aplicada à nossa realidade, até porque o que seria o principal centro de gravidade para ganhar essa guerra contra o crime é você proteger e trazer para o seu lado a população civil das comunidades, que é que mais sofre e é que, em geral, não é pensada sobre. Se buscou imaginar fazer isso, para quem está assistindo a gente, lá em 2010, na retomada do Morro do Alemão, Operação Arcanjo, etc., mas foi abandonado. Especialmente com o fracasso das UPPs. Esse negócio que aconteceu agora essa semana passada no Rio de Janeiro, o governador Cláudio, ele disse que foi um sucesso. Na minha opinião, não foi um sucesso por dois motivos, né? Porque, primeiro, quando perde policial, deixa de ser sucesso. E segundo, não ficaram e ocuparam o território que eles conquistaram. Ou seja, chegaram, fizeram a faxina, a limpeza e foram embora. 2 horas depois estava todo mundo lá de novo. Então, não resolveu. Né? E a coisa fica pior. Quando você para pensar o seguinte, todo mundo vai lembrar, e aí foi muito usado por quem criticou a operação, aquela cena dos cerca de 60 corpos enfileirados, né? Que aí tem detalhes interessantes do tipo pessoal, que já é um problema, porque não teve perícia. E, por outro lado, a cena do que seria crime não foi preservada para posterior investigação. E você teve ainda a alteração dos resquícios para a investigação. O que é que eu digo? Pessoas que estavam com uniforme militar, inclusive ghillie suits de sniper, estavam cortando para retirar, por exemplo, descaracterizando ali o incidente. E aquilo mostra um problema gravíssimo dentro do que você está colocando, que é o fato de que a situação de não controle territorial sobre a área era tão grande que a polícia faz o cerco, faz a estratégia de martelo e bigorna, o muro do BOPE, né? Isso. Faz ali a tentativa de captura do pessoal que tinha mandato de prisão. Pelo engajamento, você tem mais de 100 mortos. E a evasão da força policial da área, sem nem, inclusive, ter o controle das áreas que tiveram combate para posterior investigação. Ou seja, a lógica subjacente da operação, ela é dual. De um lado, a lógica de você ter uma operação policial de
ter que entrar no território para cumprir mandatos de prisão gera um efeito negativo para a organização criminosa, e do outro, o reconhecimento de que o Estado não controla o território, de que para que você possa entrar, você tem que combater, e ao combater e buscar cumprir a missão, você tem que se evadir porque o Estado não controla. Então, é um símbolo de fracasso. Um fracasso. É por isso que, claro, a gente tem a politização sobre a operação. O governador e aqueles que o apoiam, que estão pensando em 26, né? Você tem presidenciáveis como Tarcísio, como Caiado, que criaram agora o consórcio da paz, e você tem o Castro, que quer ser reeleito, né? Que ele era um nada político, e agora ele tem um trunfo para mostrar. E aumentou demais, você viu os seguidores dele? Claro. Mais de 1 milhão, é isso? Com certeza, em pouquíssimo tempo. Então, isso ele possivelmente rivalizando com o prefeito da capital, o Paes, que é um nome fortíssimo. É. Então, quando tu olha para isso, você tem uma situação que é do tipo, para ele, politicamente, a operação foi um sucesso. Porque ele consegue vender um ativo que ele capitaliza e outros governadores capitalizam, que é a criptonita do governo. Mas no sentido estratégico, não tem sucesso. Porque assim, você cria um problema para o Comando Vermelho, que é a desarticulação de uma tropa de proteção do DOCA, você cria a redução de um potencial ofensivo quase sem fuzis, é muita coisa, e você, em grande medida, tem um choque relacionado, olha, o Estado consegue entrar. Mas, por outro, voltou à atividade, o Comando Vermelho continua em operação. Qual era a estratégia? Qual era o chamado estado final desejado? E é por isso que a gente tem que pensar, quando pensa essas operações, em que tem que ter um objetivo político estratégico muito bem delimitado para que você consiga justificar o risco de dano colateral que vai ocorrer com a população civil que fica no meio do tiroteio e para o policial. Porque imagina, o que compensa, o que paga dois suboficiais, 2 praças do BOP mortos na operação, 2 policiais civis mortos na operação. Nada paga isso. É um prejuízo gigantesco, fora um que foi amputado porque levou um tiro na perna e por aí vai. Então, é por isso que a política, ela começa a trazer problemas para a lógica de como é que você produz vitória. Cara, é interessante. Já que você tocou nesse termo aí, cara, é o seguinte, a gente consegue notar que esse debate está muito mais político do que técnico, tá? Porque é o seguinte, cara, eles tinham que pegar o DOCA. Tem que pegar o DOCA. DOCA tem registro aí de estupro, de um monte de coisa, né? O DOCA ele obrigava as mulheres a fazerem sexo com ele, enfim. Outras barbáries que ele já cometeu. Então, assim, a polícia tem que pegar ele. Foram para pegar ele. E aí teve o confronto, né? Eu vi um episódio com o Rodrigo Pimentel no Flow e ele fala o seguinte, cara. O governo federal recusou o pedido do governador Cláudio Castro. É Cláudio Castro, né? Isso. Dos blindados da Marinha. Por quê? Os blindados da Marinha, eles sobem o morro derrubando as barricadas e aguenta tiro de fuzil. O traficante vendo isso, obviamente vai baixar o fuzil, porque fala, pô, não dá. Então, para eles abaixando o fuzil, vendo o blindado entrar, seria melhor prender. Eles iam conseguir prender os caras, em vez de ter o confronto direto com um tiro. Né? Porque os caras... Não necessariamente. Porque os caras, assim... Não, eu digo assim, quem tava ali na comunidade. Claro. Quem subiu pra mata já esquece. Entendeu? Então ali é o seguinte, quando o traficante... Isso é o Pimentel, né? Tava comentando. Que quando o traficante olha para um blindado entrando, ele já o psicológico dele já muda. Né? Ele fala, pô, eu não consigo acertar ninguém aqui. Se eu for pra cima, eu vou acabar em óbito. Então, o que acontece? Segundo o que a gente consegue ver, é que foi um pouco de sacanagem no governo federal. Foi para sacanear o Castro. Porque é o seguinte, por que eu vou tocar nesse ponto? Nós tivemos uma operação que ninguém fala lá no Ceará. Foram 7 mortos. Me corrija se eu estiver errado. Não sei se você está sabendo disso. Sim, claro. Foram 7 mortos. Quem é o governador de lá? Qual é o partido? É do PT. Sim. Exatamente. Ninguém fala nada. O Lewandowski fala que lá é o melhor lugar, assim, de segurança pública.
Entendeu? Apesar dos números ruins. Uhum. Por quê? Mas o que eu tô percebendo é o seguinte, não é a operação em si, é quem faz a operação que é o problema. Porque se a polícia, na Bahia, o estado da Bahia também, tudo isso eu tô falando com você, eu vi também com o Rodrigo Pimentel comentando. No estado da Bahia, os caras estão lá com problema, já está sendo sufocado o governo lá, que daqui a pouco vai ter que ter uma operação lá. Mas se acontecer lá, quem é o governador lá? Qual é o partido? Né? Então, eu estou começando a notar, não só eu, como acho que muita gente, que não é a operação, é quem faz. Quer dizer que se a polícia do governador, que é do PT, chegar lá e executar os traficantes, tá de boa. Se a polícia do Tarcísio ou a polícia do Cláudio fizer, não pode. Porque é oposição. Então ficou uma coisa muito assim, tá imbecil demais até, sabe? Essa briguinha ideológica de política para poder resolver o problema. Porque eu concordo que o Estado tem que ajudar, junto com o governo federal tem que ajudar o Estado. Né? Não só ali na pista, ali na hora dos tiros, tal, mas também na inteligência. Coisa que o governo federal pode fazer. Entendeu? Mas eu acho que não tem. Eu acho que agora o que está mandando muito é a política e não a parte técnica da situação. Você concorda com isso? Então, parcialmente. Por quê? Você tem, sim, sem dúvida alguma, uma politização da questão. A esquerda e a direita, sem dúvida alguma. Esses tópicos, né, eles são usados como arma política dentro da discussão retórica para alimentar suas bolhas. Só que, pegando, por exemplo, com essa questão do Rio, você tem alguns tópicos que são importantes. Por exemplo, a gente está falando aí da tentativa de retomada das favelas, Operação Arcanjo, lá em 2010, por exemplo. Ali você tinha um governador do Rio de Janeiro, que, com apoio do governo federal em GLO, que era o segundo governo Lula à época, se realizou aquilo que talvez tenha sido as maiores operações no Rio de Janeiro, com forças policiais e militares federais, para a retomada de território, efetivamente. E você não teve problema, pelo menos do ponto de vista legal, à época. O governo bancou aquela aposta ali. Nesse caso, agora com o Rio de Janeiro, a gente tem uma questão que é peculiar, que o governo Cláudio Castro não chegou a pedir formalmente a GLO. E apesar de termos aí alguns eventos pregressos, especialmente na época do Sérgio Cabral, em que alguns equipamentos foram emprestados, legalmente, pelo menos até onde eu entenda, não pode ocorrer. Porque, por exemplo, eu não posso, enquanto Marinha, emprestar para o BOP, para a CORE, um CLANF, um veículo de desembarque anfíbio, um Piranha, um veículo de transporte pessoal blindado, sem emprestar o operador, sem quem vai pilotar. Tá entendendo? Por exemplo, ou seja, eu não posso... Simplesmente deixar o veículo ali, vai. Exato. Fala, vai. Você tem um militar que ele é treinado para aquela função, para pilotar e os indivíduos voltados para a manutenção daquele meio durante o engajamento ou após o engajamento. Então, o correto nessa circunstância seria o governador do Rio de Janeiro solicitar uma GLO para que, junto com forças federais, pudessem realizar a ação. Só que aí você tem algumas limitações importantes. Primeiro, uma GLO, ela, como requisito, né, é de que você tenha o reconhecimento por parte do quem pede, normalmente do governo do estado, de insuficiência das suas forças para o provimento da segurança pública. E aí tu pega, um ano antes das eleições, o governador do Rio de Janeiro está dizendo, olha, já deu, o Rio de Janeiro não tem condições, vou pedir a União. Então, é um problema político para o governador. 2, você tem a questão de que, com a GLO, o planejamento e a dimensão operacional recai sobre a liderança das forças federais. E aí a PM do Rio, que é... A PM não, a Polícia do Rio, que ela é dividida, né? Você já tem um problema de ter uma polícia civil e uma polícia militar. Já é problemático, chamado ciclo quebrado de polícia. E no Rio de Janeiro você tem uma secretaria de segurança pública, pô. Você tem uma secretaria da Polícia Civil e da Polícia Militar, que gera um problema brutal para a coordenação e interoperabilidade. E aí você teria que ter esse planejamento, essa concepção de cima para baixo, guiado pelos militares federais. Então já é outro problema. E o terceiro aspecto
é o fato de que o governo Lula, nesse terceiro governo, tem uma posição muito reticente em relação à GLO, bem contrária, essencialmente, né? Que, viemos e convenhamos, uma operação de garantia da lei da ordem, que é regida ali pelo artigo 142 da Constituição, ela é basicamente uma tentativa de tapar o fogo rapidamente, mas ela não resolve. As regras de engajamento, elas são muito restritas, porque ela é uma operação outra que não a guerra. Ela não é guerra. Sim. Então, quando você olha, o governador ele não pediu a GLO. É difícil, em termos operativos, você ter assim, emprestar o equipamento. E terceiro, não menos relevante, a lógica de enfrentamento desses grupos quando a polícia entra, ela é dual. Em que sentido? Os atores menos capacitados da tropa do tráfico vão ficar lá embaixo para promover as ações retardatórias. Então você tem as barricadas, o pessoal ali, às vezes menor de idade com fuzil, que vai ficar no engajamento leve, enquanto a liderança, o pessoal mais forte, vai se evadir do local, que foi o pessoal que foi para a mata. Por quê? Porque é uma lógica de guerrilha, de insurgência. O cara ele não vai ficar ali, na prática, controlando o território, disputando pelo território. Ele vai fustigar, ele vai retroagir. Por quê? Porque ele sabe que a polícia vai embora. Ele sabe que ela vai voltar, ela vai embora dali. Então ele volta. Essencialmente, não é à toa que você tem uma galera que foi pega na mata. A maior parte dos mortos estava na mata, em áreas de evacuação da zona de conflito. Então, o blindado ele poderia acelerar isso um pouco, mas ele não tem assim uma vantagem tática surreal. Ele foi muito importante lá em 2010, para tomar o território, guarnecendo a tropa para poder avançar em maior segurança. Mas não seria o caso também agora? Poderia ter ajudado no sentido operativo, mas as mortes que ocorreram já ocorreram em áreas em que o blindado não operava. Por quê? Porque um ambiente como uma favela, uma comunidade no Rio de Janeiro, ele não é sinalizado, ele não tem, às vezes, número de rua, ele tem um problema atual que a DPF impede com que você tenha um caveirão voador, o que é um ativo importantíssimo para ter olhos no céu. A polícia vem mitigando esse problema usando drones, mas sempre é bom, até para o efeito psicológico da tropa, ter o helicóptero armado voando, é fundamental. Mas os caras estão derrubando helicóptero lá, pô. Então, mas é importante você ter o helicóptero, Só até com apoio de fogo externo. Mas só para você ter uma ideia, ali no Alemão, a gente está na cabeceira do aeroporto Tom Jobim. Sim, ali do Galeão. Do Galeão. É na cabeceira. Acham cápsula de bala lá o tempo todo. Sim, porque você tem um pessoal usando .50. Uma hora vai dar merda isso aí, cara. Porque uma hora eles vão derrubar um avião. Entendeu? Aí você vai ver. Eu acho que, cara, eles não seriam loucos porque pra ter cápsula é porque eles atiram em avião. Desnecessariamente. Às vezes você tem um confronto que pode ser a esmo. Mas na cabeceira, alguns metros. Sim. Na cabeceira, na pista, pô. Então, assim, tipo assim, uma hora eles vão derrubar um avião cheio de passageiro. E aí a polícia vai entrar pra judiar. Não sabe. Esse é o ponto, né? Vai depender da comoção que se coloque. Assim, a realidade hoje, o brasileiro comum aceitar o que ocorre já é algo que mostra que nós, infelizmente, estamos anestesiados. Porque se você parar para pensar o seguinte, o Brasil, durante a construção do Brasil, nós travamos poucas guerras externas. A maior parte das guerras que o Brasil travou foram guerras civis, com o objetivo central de garantir a chamada união do território, a integridade territorial brasileira, que era o nosso grande objetivo depois da independência com Portugal. E o que a gente tem quando você pega esses grupos? Você tem chamados black spots, ou áreas na qual o Estado não exerce soberania, dentro do próprio território em contexto de paz. Isso é virtualmente impossível de você aceitar. Como é que você aceita o fato de que para a Polícia Civil do Rio de Janeiro cumprir mandatos de busca e apreensão, tem que montar uma operação com 2.500 policiais? Não tem sentido. Em que para que você possa cumprir o mandato, você tem que ter uma operação literalmente de guerra, de combate. Então, isso mostra de forma muito clara que já deu. Falar disso apenas como segurança pública é apenas não mentiroso como insuficiente. E o que você coloca aí, relacionado aos estados, por exemplo, governados pelo PT, tem um problema que é muito importante a gente chamar a atenção, né? Que tipo,
para nós que assiste televisão, podcast, etc., e o Rodrigo Pimentel é uma baita de uma referência, a gente só olha para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e São Paulo, porque é o que aparece mais. São Paulo, PCC... É porque lá onde está o peso de tudo, né, cara? Exato. Só que, se você considera uma das polícias mais violentas do Brasil, é da Bahia, que é governada pelo PT há mais de 10 anos. E ninguém fala nada. E ninguém fala nada. E mata pra caramba, proporcionalmente é mais violento do que o estado do Rio de Janeiro. Você tem no Ceará uma escalada absurda, violenta, em virtude desse processo de promoção. Só que aí, Tiago, você tem um problema, que é o seguinte, você pega... o PCC está em 23 estados do Brasil, perdão, o Comando Vermelho. O PCC está espraiado e fora do país. Ok. Só que isso em articulação com facções locais e regionais. Isso. Então, tu tens mais de 70, 80 facções brasileiras que se articulam com facções internacionais, como, por exemplo, venezuelanas, colombianas, bolivianas, etc. E as nossas facções que estão lá também. Você pega do outro lado da fronteira do Paraguai, o PCC está lá, pesadíssimo, né? Exato, depois da morte do Rafah, por exemplo. Então, isso é importante a gente entender, porque não é apenas um problema do Rio, não é apenas um problema de São Paulo. É o Brasil. É o Brasil. E para você tentar minimamente controlar isso, por que é importante falar controlar? Cara, alguém que fala que vou resolver o crime organizado, vou resolver isso, tá mentindo. Porque não existe... acabar com o crime organizado. Acabar não, controlar é diferente. Você tem como controlar. Isso. E aí, pensa num exemplo de país mais civilizado que você possa imaginar. O Japão, cara. E o Japão tem Yakuza, pô, até hoje em dia, que é um crime organizado. Mas os caras não são tão sanguinários que aqui, né? Então, você tem um elemento de sanguinolência por parte de Yakuza, mas você tem um controle e uma restrição. Tá entendendo? Regimes autoritários como a China têm as tríades. Então, em toda a sociedade você tem... A Suécia, que é a Suécia, estava tendo guerra de gangue usando granada no ano passado. Então, tem como você colocar em níveis toleráveis de violência intersocial. Sim. Só que a gente está muito longe disso. E no Nordeste e no Norte, a coisa está pipocando de um jeito absurda e a gente não presta atenção. Não apenas não presta atenção, como parte desses estados no Nordeste, que são controlados pela esquerda, tem um problema de digerir a pauta de segurança pública. Por quê? O que a gente está conversando aqui agora, de um lado, alguns chamam de chacina o que aconteceu no Rio de Janeiro, outros chamam de, não, foi um sucesso, uma mega operação. Cara... E uns vão dizer que não, tem que ser por operação de inteligência. Aí dão como exemplo o quê? A Carbono Oculto, né? A ação da Polícia Federal que atacou alvos de lavagem de dinheiro do PCC em São Paulo, que não deu um tiro. São coisas distintas, né, cara? Completamente distintas, e os dois são importantes. Exatamente, porque assim, quando o pessoal fala assim, eu vejo na internet, mas por que não dá tiro lá na Faria Lima? Cara, vocês têm que entender o seguinte... Quando a PF ou a Civil vai num endereço de gente rica, eles vão lá de madrugada, de manhã, pega o cara dormindo na mansãozinha deles. Não tem tiro, não é ocupação de território. Ali ninguém vai disputar território. Diferente do alemão, diferente da favela. Que na favela, quando você entra, você obviamente vai ter um confronto. Porque você não vai chegar na favela com um buquê de rosas numa mão e uma caixa de bombom falando: senhor traficante, por obséquio, o senhor, por gentileza, pode me acompanhar até a delegacia? Isso não existe, cara. Tá entendendo? Exato. Isso não existe, cara. O confronto é inevitável. E todo mundo, o policial que vai pra lá já vai sabendo disso. E ele sabe do risco. Ele já entra sabendo que ele não pode, que ele pode não voltar. Tô errado? Não, sem dúvida alguma. Você tem uma mentalidade de combate por parte dos dois lados. De um lado, as nossas polícias militares, que têm homens valorosos, homens e mulheres valorosos, que treinam, colocam a vida em risco para algo que nenhum salário paga, são treinados e instruídos para uma realidade no qual o combate é iminente. O que é triste, porque a função de uma polícia é de estar próximo ao cidadão, em grande medida, mas a realidade que o policial tá não é essa. Ele tem que pegar o território de volta, do direito. E esse é o ponto, né, cara? A função da tomada do território, a manutenção do território, que é mais difícil, não é função apenas da polícia, né? E os policiais, muitas vezes, são usados como peões para a política, para criar fatos políticos de interesse eleitoral momentâneo, sem consideração por aquele homem e mulher que veste a farda e se coloca em risco em prol da sociedade. É injusto fazer isso, porque se eu tomo uma decisão política em que eu sei que eu coloco a vida do operador em risco, isso tem que valer a pena com valor estratégico. Foi o que o Rodrigo Pimentel comentou, que é uma pena que
a polícia não ficou. Sim, depois. Porque exato. isso seria até um desrespeito para o próprio o policial que morreu. E é um território conquistado com sangue. Exatamente, é um desrespeito. E eles queriam ficar. Exato. Agora, eu não sei, não entendi porque, não sei se foi o governador ou alguém que fez ele Aí sair. você tem a questão de Aí eu não sei. lógica da operação. A concepção de para que a operação foi feita. Entenda, não estou dizendo que o cumprimento dos mandatos não tenham sido importantes. São. A investigação ela foi balizada, o Ministério Público do Rio acompanhou, etc. Só que se compreende a natureza do problema e que vai dar confronto e dano colateral. Então, cara, se você vai fazer algo como isso, tem que ser algo que valha muito a pena, em grande parte, né? Até porque você tem, entre aspas, o risco que dá para a própria tropa de você ter a ideia do que, porra, cara, a gente subiu, entrou, tomou e voltou. Eles reocuparam espaço. Porque dá aquela sensação de trabalho... enxugar gelo. Dá aquela sensação de coisa mal feita, né? Você fala, pô... O policial, tô dizendo. Sim, você chega claro. lá e fala, puta, cara, tudo isso... Exato. Vou ter que voltar lá daqui a 6 meses. Exatamente. Exatamente. É por isso que a ocupação do território, seja no Rio de Janeiro, seja na Bahia, que começa a ter problemas, ou em estados do norte, que é ainda mais grave do que o Rio. Porque, cara, imagina, o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado mais rico da federação. Você tem uma tradição e polícias muito bem treinadas. O COR e o BOP são coisas incríveis do nível da capacidade operacional. E tem um problema que tem. Agora, tu imagina a PM, por exemplo, no Amazonas, Roraima, onde você tem fronteira seca com a Venezuela, Cartel de Los Soles, Trem de Aragua do outro lado. Porra, é um inferno, cara. Cara. É por isso que você tem que tirar do debate PT e oposição, trazer a questão para o seguinte, olha, aquilo que a gente começou a falar de narcoterrorismo ou narcoguerrilha, como queira chamar, é um problema de segurança nacional. É a integridade do território que coloca-se em perigo e a capacidade do Estado de prover o bem mais básico que justifica a criação do Estado, que é a segurança. Se tu não tem segurança, você não tem como ter uma política de saúde, de educação. Mas isso é culpa do Estado, pô, por causa Também. dessa palhaçada. Mas não só, essa Thiago. palhaçada dele de política. Sim, sim. Entendeu? Quando eu falo de palhaçada é da política, porque eles ficam, eu sou melhor, o outro, não, eu sou melhor que você. Aí fica tendo divergência e ninguém consegue controlar nada. É porque é um modelo de negócio, Thiago. Entendeu? Esse é o ponto. É o modelo de negócios. É por isso que não dá pra chamar de guerra. Se fosse guerra, era sério. Se fosse uma guerra isso, era sério. Porque numa guerra, você busca vitória. O objetivo de uma guerra é a construção de condições políticas para que você crie o ponto final desejado. Eu tenho certeza que se tivesse uma guerra séria no país, com outro país, os dois lados, direita e esquerda, iam se juntar. Talvez o chamado pra movimento poder resolver. Entendeu? Em volta à bandeira. Exatamente. Mas como é uma coisa que, cara, a gente sabe que isso aí tem alguém ganhando muita grana. Sim. Imagina o seguinte, para pensar em cada... morreu um estudante agora no Rio de Janeiro, perdão, São Paulo, não sei se você viu, ela e os familiares foram sair de Sorocaba, foram para São Paulo capital para vender um drone. Foram entregar, descobriram que era uma armadilha, e aí ocorreu uma fatalidade, a menina morreu. Nessa questão do Rio de Janeiro agora, um estudante que estava na linha vermelha ou amarela, se eu não me engano, levou um tiro de bala perdida, por exemplo. Cara, isso causa pânico na sociedade. Se causa pânico, você vai querer comprar um bem público, que era para ser público, que é segurança. Você vai pagar empresa privada de segurança. Você vai pagar por câmera. Você tem um mercado de segurança privada que ele, de certa forma, se alimenta com um nível de insegurança e medo da sociedade. Se você começa a reduzir as taxas de criminalidade, quem ganha no discurso de violência perde voto. Tá entendendo? Então você tem toda uma construção de que é um modelo de negócios. Para eu vender arma, para eu vender um serviço, para eu vender segurança. Tá entendendo? Então, é muito problemático, porque assim, a solução, não existe solução fácil para problemas complexos, mas parte do nosso caminho de solução se chama Congresso Nacional. O Congresso Nacional, se ele agir naquilo que compete a matérias legislativas, que, por exemplo, acaba com saidinha, reduz as progressões, cria prisão perpétua, cria tipificações penais para crimes que de fato não estão dentro do contexto atual. E de fato... Sentença de morte. De morte, eu particularmente sou contrário porque o Estado pode errar.
E ao errar, após o momento que a pessoa morre, você não pode voltar à vida para restaurar. Mas prisão perpétua com recurso... Mas a gente não tem... A gente está com as cadeias todas lotadas, cara. Constrói mais. Eu entendo, mas eles vão construir, vai encher, vai encher, vai encher. Porque assim, eu vou dizer... Tem um deputado, conhece aqui em Kataguiri? Sim. Ele está tentando um projeto aí para tipificar crimes absurdos com pena de morte. Não sei se você já viu. Cara, eu não sei não, mas... Por um lado é bom, por um outro lado é aquele que você falou. A nossa justiça é falha. Sim. Pode ser que condene alguém. Mas será que se acontecer de aprovar uma pena de morte, por exemplo, não dá para mudar também o jeito que vai julgar o criminoso? Não necessariamente, porque você tem uma forma mais eficiente de fazer. Por exemplo, parte da ideia da pena de morte, ela não é voltada a quem morre. Ela é voltada a gerar um efeito de dissuasão para que novos crimes semelhantes não ocorram. Porque você eleva o custo gigantesco. Porque a ideia não é ficar matando. Claro. É para você botar medo no pessoal. O custo ser muito alto. Exatamente. Só que, hoje, se alguém te fala, Thiago, se você faz isso, você pode pegar 30 anos de encana, você pensa 2 vezes, você pensa 4, pensa 5. Mas se você pensa o seguinte, poxa, eu posso pegar uma pena de 30, mas por bom comportamento e um bom advogado, eu posso pegar tipo 1/6 da pena. E com recursos, talvez eu cumpra parte em liberdade esperando o trânsito de julgado. Então, cara... Tem que ver também se o Estado... Vale a pena para o Estado manter prisão perpétua, porque é caro. O que eu estou falando é antes disso. Não adianta você colocar prisão perpétua, não adianta você colocar pena de morte, se o processo até você começar a cumprir tua pena pode ser dilatado ao extremo. Se as condições para você sair são muito fáceis de serem seguidas, tipo bom comportamento, ou 2 dias trabalhados. O cara lê a Bíblia, pronto, já tá livre. Vira pastor na igreja. Vira pastor da igreja. Ou seja, existem coisas mais simples que não são questões que podem, porque a questão de pena de morte facilmente seria derrubada no Supremo. Então não adianta o parlamento aprovar, porque fere o texto constitucional em tese. Para poder aprovar, eles deveriam ter que mudar a legislação primeiro. A Constituição, perdão. Aí a coisa fica mais complicada. E você não pode mudar a Constituição a partir de coisas que são cláusulas pétreas. Então é discurso político. Ou seja, não tem sentido, cara. Não vai chegar a lugar nenhum. Tem coisas mais simples de serem feitas. Por exemplo, o projeto de acabar com as saidinhas, ou reduzir as saidinhas, foi muito bom. Esse é o caminho. Reduz saidinha, acaba com saidinha. Outra coisa importantíssima, esses elementos de progressão de pena que a gente tem para certos crimes não pode ter, cara. Um indivíduo que comete um latrocínio, um ato de homicídio, estupro, etc., ter progressão de pena. Por quê? Porque a ideia de que a função da prisão é ressocializar, ela é lícita. Mas antes de socializar, ela tem que punir. E ela tem que retirar o indivíduo do convívio social para preservar a sociedade e não o indivíduo. Entendeu? Então a gente tem muito essa mentalidade do coitadinho, vítima da sociedade. E não é de que o traficante é vítima. Não. Nunca As pessoas escolhem cometer atos de barbárie. Eu acho interessante, o pessoal fala assim, mas os bichinhos, tava ali, os coitadinhos. A mamãe dele tava chorando. Cara, não, olha, eu sou um cara assim que eu detesto quando a pessoa fala que a culpada de tudo é os pais e a mãe. Eu vi um cara aí falando que a mãe deles fracassaram. Cara, você não pode responsabilizar os pais de alguém pela decisão dos filhos. Ok? Tem muita... Por mais que você more na favela, os pais tentam criar os filhos da melhor forma que eles possam. Né? E o cara tem a opção. Ele cresce, ele tem a opção de escolher se ele vai pro lado fácil ou o lado difícil. Entendeu? E eu acho isso um absurdo. E você falou sobre a Colômbia, voltando aqui no tema da Colômbia, sobre a violência lá. Cara, eu vi o que o presidente... Eu até esqueci o nome do presidente. O Petro. Ele escreveu que era uma barbárie que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Logo, o Petro, que é presidente da Colômbia, que tem a cidade de Medellín. O que Medellín tem para ensinar para o Brasil? Então, Medellín é chamado, que a gente poderia chamar de milagre de Medellín, tem bastante, cara. Porque Medellín era um problema brutal de violência, homicida, gigantesco, etc., e se conseguiu reduzir absurdamente. Não apenas com ações policiais, de combate, de contenção, de tomada de território, com a subida de serviços públicos e com uma coisa que é importantíssimo, arquitetura e urbanismo. Então você juntou
a alteração do espaço público, a criação de oportunidades, o Estado presente, não apenas a força policial, e alterou a realidade de Medellín. Muito bom. Agora, claro, não foi o Petro que fez isso. Os governos anteriores e todo um processo de tentativa de alteração daquele ambiente. Isso é muito positivo porque mostra que um país mais pobre do que o Brasil, que é o maior produtor de coca do mundo, conseguiram fazer. No Brasil, dá para fazer. Dá para fazer. Porque pegando o gancho que você mesmo falou, essa ideia de que desigualdade social leva ao ilícito, ela não existe, cara. Porque se assim fosse, o Brasil seria muito pior do que é. A Índia seria terrível, a Bolívia seria um caos em relação à letalidade homicida. E a imensa maioria, a profunda maioria que mora em comunidade são pessoas trabalhadoras que pagam seus impostos, que labutam seriamente em prol da criação dos seus filhos e famílias. Você tem uma marginalidade pequena que dentro do extrato se torna grande, que de fato ocorre. Se desigualdade produzisse ilícito, a gente não teria crime de colarinho branco e batida da PF na Faria Lima. Exatamente. Tá entendendo? Então, eu vejo a questão muito mais sob uma perspectiva institucional. A gente tem que ter instituições, formais e informais, que elevem e muito o custo do ilícito, especialmente o violento, para que você tenha o indivíduo pensando de forma muito clara de, cara, não vou fazer isso porque eu vou me ferrar. Isso vai desde a questão que é relacionada à associação com o tráfico. É por isso que essas questões de pensar a associação ao crime organizado como aumento de pena, etc., pode ser interessante, desde que de fato ocorra com isso. Mas, por exemplo, quantos casos nós temos do cara tem 200 notações criminais e o cara está em liberdade, porque não tem um trânsito de julgado? Pô, aí é brincadeira, tá entendendo? Exatamente. Não adianta botar projeto de pena de morte. Não adianta você ter uma reforma você colocar um projeto de reforma do Código Penal feito por juristas. Cadê o parlamento debatendo isso, cara? Por exemplo, a gente teve, de 18 para cá, uma configuração conservadora ou mais à direita na Câmara, nas duas casas legislativas no nível federal. Cadê os projetos mais voltados ao campo da segurança pública no sentido substantivo? Não apareceram de forma expressiva, entendeu? E é importante, tá entendendo? Não pode ser apenas com finalidade política e eleitoreira, porque o problema existe, independente se você é de esquerda ou direita. O problema existe. E falando também, né, a gente estava falando aqui sobre Medellín, e o presidente de El Salvador, cara? O Bukele. Aquele cara foi doidão, não foi não? Então, ali ele causou uma revolução. Só que aí tu tem um problema, né? Imagina que você tem um balde, você tem um bebê e tem água suja. O que o Bukele, de certa forma, fez? Ele entendeu que tinha que se livrar da água suja, que é o crime organizado, etc. Ele jogou com o bebê junto, cara. O que é o bebê? É o Estado Democrático de Direito, que ali, cara, tecnicamente você tem um regime que alguns considerariam autoritário. Tá entendendo? Porque tem um conjunto de elementos ligados a direitos civis que estão suprimidos, como prisões coletivas, julgamentos coletivos. Então, o que é importante pegar do caso ali do Bukele? Mostrou-se que é possível produzir efeitos positivos com a chamada mano dura do Estado. 2, se mostrou que não dá para preservar a democracia tradicional dentro desse contexto. Ou seja, tem limites muito grandes do que a gente pode aprender com aquilo ali. E terceiro, né, a dimensão do país, ou a característica do crime no país. Aqui no Brasil, e aí é importante a gente pensar isso aí, algumas pessoas podem... o Brasil devia ter um Bukele, a gente tem que ter um Bukele no Brasil para resolver. Cara, como é que tu vai ter um Bukele quando o senador está relacionado com fazenda, com avião, que encontram quilos de cocaína no avião do cara? Como é que você vai ter isso se político Y não é relacionado a traficante X? É porque lá... Ou com o STJ, ministros vendendo sentença ligada ao crime organizado com lobista. Então, é muito diferente a configuração. É que talvez a Constituição lá... Talvez não, certamente é diferente. Sim. Então, lá o presidente é que manda. Ou não? Ele tem poderes executivos exacerbados, né? Porque lá ninguém pode, se ele falar é assim, acabou e vai ser. Aqui não, aqui você tem que passar por um monte de etapas. Aqui o cara, nossa, cara, é muita burocracia no Brasil para um presidente poder agir. Sim, e mesmo se ele possa agir, as decisões que ele for tomar vão ter que ser executadas em níveis inferiores, que é o problema do guarda da esquina. Então, eu posso empoderar a polícia para cumprir sua função.
Ok. Só que se isso incorrer numa elevação do que seria o seu direito individual, o que garante que esse mesmo policial que está ali para garantir o teu direito ser exercido, ele não possa colocar, por exemplo, um kit flagrante em você, ou possa dar um esculacho em você, que é completamente fora regra. Então é por isso que você tem que ter pesos e contrapesos. Todo aquele ao qual é conferido poder de ação tem que ter uma instância que possa controlá-lo, para que ele não exacerbe as suas funções. Supervisionar. O que não ocorre lá com Bukele. Não ocorre. Claro que não, cara. Mas o cara, mas resolveu, não resolveu? Então, a informação que nós temos... é que resolveu. E para os turistas, sim. Para o civil, cara, aí que tá aquela questão. O que é importante a gente considerar? É que em democracias, mantido o Estado Democrático de Direito, é possível você melhorar. Quer um exemplo disso aí? Pega o Estado de São Paulo, cara. O Estado de São Paulo tinha taxas de violência lá em cima. Lá em cima. Hoje, as taxas de homicídio em São Paulo estão em que? 10 por 100 mil habitantes, por aí vai. Algumas pessoas dizem, isso é porque o PCC exerce um monopólio, etc. Cara, isso pode ser parcialmente verdade, mas o Estado de São Paulo, a polícia empoderada, tem investimento. A polícia lá é o seguinte, eu morei lá, né? Sim. Vim de lá pra cá. Bom, porque eu vejo os caras lá, a rota. Sim, A rota passa, os caras tremem. Sabe por quê? E sabe o que é engraçado, cara? O jeito que a rota aborda você, a gente chama de enquadro em São Paulo. Aqui eu não sei se chamam de... Alguns lugares chamam de baculejo. Baculejo, é. Quando a gente toma um enquadro em São Paulo com polícia, com PM normal, o cara é folgado pra caramba com a gente. Não quer nem saber se a gente é trabalhador não, xinga, chuta as pernas pra poder abrir as pernas pra poder fazer. A rota, cara, é totalmente diferente. Eu já fui parado na minha adolescência, andando na rua. Com essa camisa, inclusive, né? Do Iron Maiden. Pior que eu tava vindo de um barzinho de rock. E aí eles pararam, eu e mais um grupo de colega meu. Isso era umas 2, 3 da manhã. Eles andam com o farolzão, a luzona, tá na cara assim da gente, encosta. Todo mundo encostou. Chegaram, perguntaram o nome, trocaram uma ideia. O sargento, depois que fez lá, falou assim, o sargento da rota lá, não sei se é sargento, eu nem lembro, faz muito tempo. Ele chegou lá, falou, fica tranquilo, é só um trabalho que a gente tá fazendo aqui, porque a gente tá monitorando aqui a área, tá bom? Dá um RGzinho, todo mundo deu o RG e tal. Acabou, viu que tava todo mundo limpo, apertou na mão de todo mundo, vão pra casa e descansem. Não fica na rua, não. Olha a diferença. O tratamento da rota para a polícia militar lá que gosta, pelo menos na época, né? Gostava de esculachar, entendeu? O que não pode, né, cara? Exatamente. E a rota é o seguinte, amigão. A rota eu acho que ela é um pouco pior do que o BOP. Porque a rota, o pessoal tem, pelo menos lá em São Paulo, tem muito mais medo do que do BOP. Porque a rota, quando chegava na favela, quando era no dia seguinte, você achava umas pessoas mortas lá e sempre a desculpa era briga entre facção, é briga entre eles. Nunca era rota, mas a rota ia e saía. Entendeu? Não sei como é que é hoje. E a rota, isso faz há muito tempo, né? Faz tempo demais que eu não tô lá. Então, assim, a rota, ela é respeitada demais, cara. Não tô dizendo que as outras polícias não sejam, não é isso. Mas a rota, os caras... Quem é da vida louca lá, que vê a rota passando, os caras já mudam de calçada. Não fica perto. Porque os caras resolvem. Os caras andam com um fuzil gigante. Eu nunca vi aqui na Paraíba. Já viu alguém? Aqui o pessoal usando carabina, né? Tá vendo? Os caras andam lá de fuzil mesmo pra fora do carro. Sai, usa aqueles... Como é que é? Balaclava? Exatamente, entendeu? Ou seja, a gente fala... A presença é imponente. Entendeu? O armamento. Ou seja, o pessoal tem medo. Sim. Mas aí, Thiago, é bom você colocar esses aspectos. Por quê? Quando a gente está voltando porque a gente começou a falar, né? Questão do narcotráfico, narcoterrorismo, combate a isso, né? Esse tipo de abordagem, ou seja, policial, a parte ostensiva, o equipamento, eu vou gastar dinheiro com isso. Porque isso dá volta.
Porque o governador do estado, quando ele pode mostrar, compramos tantas viaturas, temos tantos novos policiais, temos tantos novos fuzis novos, as pessoas pensam, poxa, isso aí vai reforçar patrulhamento, isso aí é poder, isso aí é contenção contra o crime, etc. E não é. Por quê? Porque segurança pública, cara, é uma política pública complexa, em que ela tem um sistema de justiça criminal, que ela começa lá com o policial da ronda ostensiva, às vezes dialogando com a guarda municipal, com a guarda patrimonial, e vai acabar lá no sistema prisional, essencialmente. E isso é uma cadeia de questões que tem que ser pensadas de forma sistêmica. Isso, se você pensar em 26 unidades da federação, mais Distrito Federal, fora a União. E aí tu pensa, porra, é importante isso? É importante. Só que o que é tão mais importante quanto? Por exemplo, tu não acha estranho não no Brasil a gente só ter começado a ter o CNH não, a Carteira de Identificação Nacional ano passado? Ou foi esse ano agora? Ano passado. Cada estado da federação você pode fazer um RG diferente, cara. Você não acha estranho não que você... tem uma empresa, faliu tua empresa, tu fecha um CNPJ, abre outro CNPJ, e aí você pode entrar em licitação. Tu não acha estranho que você possa, por exemplo, usar laranja de forma fácil e conseguir, através de meandros, não declarar isso? Então, você tem um conjunto de aspectos que dão uma estrutura de apoio criminal, nem sempre violento, mas resvala na violência, que demanda ações de inteligência, ações de contra a lavagem de dinheiro, demanda trabalho de pesquisa e investigação que possa ser, entre aspas, escudado no processo judicial para que as pessoas fiquem presas, demanda que você tenha uma sensibilização de não soltar um indivíduo que é perigoso para a sociedade numa audiência de custódia, que acontece sistematicamente, o cara com não sei quantas notações criminais é liberado na audiência de custódia. E isso é muito mais difícil você fazer do que você comprar viatura. Tá entendendo? É por isso que, tipo, segurança pública, e é importante pra caramba o Podblow tá falando isso aí, porque vai ser o tema mais importante nas eleições do ano que vem. Toda certeza. Tá entendendo? Vai ser o tema. E muitas das soluções que podem ser colocadas podem ser soluções meramente de festim, cara. E o Brasil tá nessa crise de segurança pública há décadas e a gente cansou. Então, a gente precisa do policial bem remunerado, com um sistema de inteligência. Inclusive, o BOP aumentaram o salário do BOP. Né? Pois é, isso é importante, mas o BOP precisa, para trabalhar, ele tem um apoio da Polícia Civil fazendo investigação, uma polícia científica que possa ajudar, ele precisa ter outra estrutura no qual ele não precisa ser ativado. Isso é importante, por quê? Ele só pode... Na verdade, sim, ele não é que ele não precisa ser ativado toda hora. Se for porque algum problema muito grande está correndo. Exatamente. Exato. Não é ideia. Não é ideia, entendeu? Então, só que o que dá voto? Esse é o perigo que a gente tem com o debate de segurança pública, entendeu? Muito da segurança pública está em, por exemplo, você ter coleta de dado, você ter um estudo de dado com mancha criminal, e você entender o seguinte, por exemplo, João Pessoa, eu preciso ter 4 quadriciclos rodando a orla de Cabo Branco, cada quadriciclo com 2 policiais, na frente do corpo de bombeiros, ter mais 6 ali parados. E esquece o resto. Enquanto eu tenho Mangabeira, Valentina, o próprio Bancários. Tá entendendo? Eu preciso fazer 2 blitz no meio da principal dos bancários, de 5 da tarde, juntando aí cerca de 15 policiais ou mais. Você quer mostrar pro turista. Mas aí quando você tem a saída ali pro Timbó, por exemplo, desguarnecida, então é o elemento do que, tipo, quando eu vou votar no deputado estadual, eu não penso o que esse cara tá fazendo para política de segurança pública em geral. Cara, e tem que pensar. Exatamente. Você falou aí eu já tentei chamar o Cícero Lucena aqui várias vezes, já falei com 50 mil secretários deles. E é sempre, tá viajando, não sei o que. O cara, tá em Israel, o cara corre de mim de um jeito, cara, você não tem noção. Eu já chamei ele, já falei com o secretário pessoal dele, já falei com... Aí ele fala, não, tem que falar com outro secretário. Aí fala com outro secretário, não, mas tem que ver que a outra secretária... Cara, eu não sei quantos secretários você tem, eu acho que o Cícero Lucena deve ter uns 500 secretários. Tá entendendo? Já tentei chamar o cara aqui, o ano que vem é a eleição, não tem problema nenhum. Né? Tá tendo aí um probleminha aqui, né, na Paraíba, né? Aqui na prefeitura, sobre o tribunal... TS, como é que é o dia eleitoral? Então, TSE. Então, você tem questão, né, da acusação de que ocorre envolvimento com facções para compra de votos, etc. Exatamente. Aí... Não vem, não.
Eu tô tentando chamar o cara pra gente conversar, o cara não vem, não. Digamos que tem certas questões que quanto menos o indivíduo falar, melhor para ele, né? Vamos deixar pra lá, né? Sim. Mas então, são questões importantes, né? Exatamente, pô. Sim, importantes pra caramba. Porque é o que a gente tava conversando, né? A gente só fala em geral do Rio de Janeiro. Cortando um pouquinho, só pra gente não esquecer. Você comentou que também tem um podcast, é isso? Isso. Inclusive, essas questões que a gente está falando vão ser objeto de um programa que vai ao ar quarta-feira. Quer dizer, um sai sábado e o outro vai na quarta, sobre o podcast chama A Situação. É seu? Não, é parte meu. Tem um grupo de professores do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Piauí, Pernambuco e aqui da Paraíba, que é o meu caso, acadêmicos de estudos estratégicos, relações internacionais, e a gente tenta colocar numa linguagem popular essas questões. Essas que a gente está aqui dialogando hoje. Então, teve um episódio agora sábado sobre a questão do crime organizado, Venezuela e tal. Vai ter outra quarta-feira agora, chamado A Situação. A gente vai compartilhar contigo e, obviamente, o teu podcast conosco. Tá todo mundo aí convidado para acompanhar. Claro, valeu. Eu vou sim. Vai ser um prazer. Sim, eu vou assistir. E pode ter certeza que o que eu puder fazer também para poder divulgar, a gente divulga. Conta conosco também. Tá certo? Sem dúvida. Mas voltando ao assunto, né? Que eu tentei chamar o cara aqui do TSE, aqui com problema do TSE, ele não vem, tem que falar com 500 secretários, então vou deixar para o ano que vem, porque o ano que vem vai ferver. Inclusive, vou fazer eu ainda quero fazer um debate com os candidatos a governadores aqui no meu canal. Seria muito bom, cara. Se ele não correr, né? Que pelo jeito que anda... Mas aí tá a questão, né? Ao correr, você dá a possibilidade para o outro se posicionar. Né? Exatamente. Já estou entrando em contato com a equipe do Rui Carneiro, para ver como é que vai ser o partido dele, se vai ter algum candidato. Enfim, vamos ver como é que vai ser. A ideia é fazer um debate aqui. Legal. Cara, mas então, o que eu acho interessante nisso tudo é que eu vejo artistas na televisão, já vamos aproveitar e englobar tudo aqui. Artistas na televisão criticando a ação da polícia, né, no Rio. Cara, é muito fácil você ser um político, você ser um apresentador de televisão, ou você ser um jornalista, ou você ser qualquer coisa, dentro da sua casinha, num ar-condicionado, com os livros atrás, entendeu? Andando de carro blindado. Nós temos aí o Luciano Huck, ontem quis fazer um show lá na emissora, criticando a ação da polícia. Cara, é o seguinte, nada que a gente faça, nada, é comparado a quem está ali vivendo. Você vai dizer para um pai ou para uma mãe, por exemplo, imagina você morando numa comunidade. Vem um cara de 40 anos de idade, pega a sua filha de 15, engravida sua filha e você não pode fazer nada, senão você morre. Esse é o tipo de tortura que esse pessoal não entende que o traficante faz. Eu estou só dando um exemplo, tá? Tem muitos. Torturas e todo tipo de coisa. Então é muito fácil você chegar e julgar a polícia se você mora num condomínio fechado, relógio de R$1 milhão, andando de carro blindado. Você concorda que é meio complicado o cara ficar fazendo esse tipo de sei lá, parece que está tentando fazer com que o traficante seja uma pessoa normal, e não é. Pois é, então, o fato, assim, indelével é que, tipo, ao ter ali 100 e poucos, 120 mortos, etc., dentro do contexto do Brasil... Nem em Gaza teve isso. Viu? Pois é trágico, porque, querendo ou não, são brasileiros. O Brasil, legalmente, não está em guerra, e você tem pessoas que morreram, e, em tese, o ideal é que essas pessoas pudessem ser detidas, julgadas, e se for o caso, condenadas. E foi detidos uma galera. Tiveram uns 80, né? Só que aí você tem a questão. Esses 120 e poucos que morreram, até onde se entende até o momento, e as imagens que o próprio Fantástico mostrou dos combates, mostra que é combate, cara. O cara tá atirando na polícia. Então ele tá dando um caso de legítima defesa para ação policial de neutralização. Outros, claro, estão sob investigação, porque são pessoas ali que estão em casos específicos, né? Mas o que ocorre, Tiago, para quem está escutando a gente, tem que lembrar de que a gente tem muito uma ideia popularizada da ação criminosa como resistência.
ou seja, de que o traficante, o cara que vende droga na boca de fumo, etc., ele é uma vítima do sistema, que ele é uma vítima da sociedade, ele é uma vítima da desigualdade. E a resposta que ele traz em relação a essa opressão estrutural é o crime. Então ele não é mal, ele é um resultado do meio. Então você meio que retira dele a agência, escolha, ele é um sujeito agido. Então esse pessoal, em geral, eles chamam atenção para a ideia, ele não tinha opção, ou ele fez isso, porque que é tipo, é como se você lembrar de Cidade de Deus, filme. Você tem um moleque ali que o cara entra para a vida do tráfico porque a vida do cara é uma tragédia, mas ele não teria outra opção se não fosse aquilo, tá entendendo? É um pouco esse imaginário do criminoso, do traficante como uma produção do meio. E não é assim, cara. E também tem outra questão, né? A função do artista é fazer arte e não discurso político. Claro, ele pode fazer discurso político, mas ele não é um literato naquilo, tá entendendo? Eu sou um cientista político. A minha capacidade de emitir valor sobre uma obra de arte é muito mais limitada do que sobre o meu objeto. Só que no debate público todo mundo pode falar sobre tudo. Então é um problema que a gente tem, porque sim, é uma tragédia a gente ter o que tem, as pessoas estarem submetidas ao tiroteio, aquela situação trágica. Por outro lado, o Estado não pode se omitir, etc. A grande questão é que, se o Estado vai empreender um ato de violência, ele tem que ter um objetivo estratégico. E ele tem que ter uma dimensão em que ele tem um estado final desejado. Exatamente, tem que ter um planejamento que começo, meio e fim. Que não possa ser ressuscitar o governador para reeleição, pô. Aí não rola. Mas você sabe que quem votou no Cláudio foi a própria favela. Sim, aí que está o ponto. Esse é o ponto importante de se chamar a atenção. Porque a pesquisa da Atlas Intel que saiu em sequência à operação mostrou que cerca de 87%, um pouco mais, das pessoas que moram em favelas do Rio de Janeiro foram favoráveis à operação. E que na demarcação das zonas dentro da cidade, você tem ali centro e zona sul, especialmente zona sul, que é a área mais gourmetizada do Rio de Janeiro, contrárias. Mas as áreas que são submetidas mais ao controle de facções e milícia foram favoráveis à ação violenta. O que é engraçado, sabe por quê? Porque as pessoas que estatisticamente são mais sujeitas a levar uma bala perdida num tiroteio são as que são mais favoráveis à ação contra o crime. E aí você tem o porquê. Cara, uma delas é a ideia de que ninguém gosta de viver sob o jugo do fuzil do traficante, fazendo o que você fala, cara. Tem casos de estupro, casos de sequestro, casos de tortura, casos, por exemplo, de uma menina, 2 meses atrás, ela não quis ficar com o traficante, mataram a menina, torturaram ela e mataram, por exemplo. Uma senhora cozinheira que você vê matou. Entraram na casa da mulher, mataram a mulher. Então, aí você vai chegar... Eu quero ver os artistas falando sobre isso. E cadê a ONG? Cadê os direitos humanos desse pessoal? Então, esse é o ponto. Cadê? Esse é o ponto. A ideia, aí você tem a seguinte questão que também é pouco discutido. Quem fala sobre isso? O Pimentel fala um pouco, o Visacro fala um pouco, que é a ideia de que precisamos mudar a forma como que a gente interpreta esses grupos. Por exemplo, o PCC começa a se entender mais como uma máfia, o que é positivo, porque você começa a dar nome aos bois de como eles operam com estrutura hierárquica. O CV, muitas vezes, ele opera como uma insurgência criminal, quase como uma lógica... São guerrilheiros. Uma guerrilha, cara. E eu não posso vencer uma guerrilha sem controlar a população, sem controlar território, sem asfixiar a rede de sustentação. Eu não posso vencer uma guerrilha como se ele fosse um criminoso comum que eu vou expedir um mandato de prisão pro cara. Chegar com um buquê de flores lá. É por isso que chamar os caras de terrorista ajuda muito menos do que você incutir uma lógica de contra-insurgência. E esse é o problema. Mas aí é que tá. Porque se tu quer fazer insurgência, contra-insurgência, tu tem que começar a apoiar a população que tá lá. Aí tu volta lá para a Operação Arcanjo de 2010, em que muitos moradores das favelas que ligavam para a polícia, falava com o pessoal do exército, ajuda a gente aqui, a boca é ali, etc. Quando esses caras das forças do Estado saíram, foram executados, tiveram que sair das comunidades. Porque a produção do sucesso militar ali passa para você proteger a população civil. E durou pouco, né, cara? Cara, durou um bocado. O problema é que o exército entrou, a polícia entrou, criou seus UPPs, mas o resto do Estado começou a ser eleitoralmente relevante, começou a expandir muito rápido e não teve sustentação.
E outra questão, Tiago, que a gente tem que falar, você falou isso rapidamente quando falou do baculejo, cara, corrupção policial tem que ser combatida. Munição, arma, a operação agora... Salário. A operação agora, ela vazou. Vazou como, pô? Alguém passou, alguém de dentro. Então, corrupção policial tem que ser combatido. E quando você fala de asfixia, e as fronteiras têm que ser bem vigiadas, né, Muito, cara? muito. Porque entra muita arma desmontada. Isso. E não só fronteira. A gente tem que bater na porta dos países que fazem fronteira com o Brasil para que eles façam o trabalho deles também. Eles colocaram o PCC e CV como terrorista, né? Isso, mas parte por causa da influência dos Estados Unidos que querem que o Brasil também faça isso. Não é à toa que você tem o Paraguai e tem a Argentina, que são dois estados que são muito relacionados com a administração Trump. Então quer dizer que se eles pegarem pessoas lá de facções, eles podem matar. Lá no Paraguai, na Argentina. Matar não necessariamente. Que está no país deles lá. E eles são considerados como terroristas. Eles podem fazer o que eles quiserem. Então, de acordo com a legislação deles sobre terrorismo. Não. Tá entendendo? O que pode ocorrer, inclusive, talvez, extradição para os Estados Unidos, se for o caso. Como ocorre com alguns países da região, a depender do tipo de crime. Então, você amplia o escopo da mão dos Estados Unidos dentro da região, entendeu? O que é interessante, numa perspectiva de que, olha, o problema mudou de patamar. Só que para o Brasil, seja um governo de esquerda ou de direita, isso é complicado, porque tu abre uma brecha para os americanos intervirem aqui em questões que talvez você não queira. E a soberania é uma coisa que é importante você manter independente da posição política. Exatamente, exatamente. Mas o Brasil, cara, o Brasil não é soberano em nada. Me desculpa te falar, porque a gente depende de tecnologia da China, dos Estados Unidos. A gente depende de tanta coisa, cara. Se você for, porque se eu for falar aqui, a gente vai falar o dia todo. A gente depende de um monte de país, cara. Sim, sim, sim. Entendeu? O nosso GPS, se os Estados Unidos desligar lá, acabou. Ninguém, não chega navio pra cá, avião para de voar, entendeu? A gente não... Cara, a gente não tem nada. Tudo a gente pega emprestado. A gente paga. Sim, sim. É uma dependência, né, cara? Mas por outro lado, por exemplo, você pega os Estados Unidos, a maior potência econômica e militar da Terra, da história, na verdade. Eles são dependentes de importação de terras raras. E de comida, né? E de comida. Energia hoje em dia não mais, que eles retomaram a produção gigantesca. Então todo país tem dependência. A questão é o quanto. Isso eu ia falar. Não, a diferença é que uma coisa é eu depender de um grãozinho, os grãos, e depender de outra coisa é eu depender de grãos, de energia, de tecnologia, de carro, de comida, enfim. Mas aí, Tiago, uma coisa até para deixar quem está assistindo a gente mais tranquilo, é que parte das soluções, elas estão dentro de casa. Inclusive dentro do que a gente está falando sobre crime organizado, segurança pública, segurança nacional. Porque a questão da segurança pública, ela está sendo um tema fundamental e o próprio governo federal sabe que é uma criptonita para ele, é um problema para ele. Se os nossos políticos tivessem um mínimo de hombridade e de serenidade, pontos de contato entre essas ideologias poderiam permitir com que a gente avançasse. Por exemplo, a ideia dessa PEC de segurança, ela tem coisas que são positivas. A União tem que entrar na questão da segurança pública. Por outro lado, o Pacto Federativo tem que ser mantido, porque é competência prioritária dos estados a questão da segurança pública. Mas você precisa de uma coordenação nacional. A questão de GLO, Forças Armadas entrarem, é ruim. Porque o quanto mais você usa as Forças Armadas para as questões outras que não a guerra, você reduz o medo que o vagabundo tem em relação à polícia, à Força Armada. E você não pode desacreditar aquilo que é o teu último recurso. Hoje em dia... Que é um instrumento militar federal. Hoje em dia o vagabundo não tem medo de polícia não, cara. E tem que ter. Porque a polícia é o corpo do Estado, do Estado. É que o Estado protege eles. Então, aí que tem. Esse é o ponto que a gente tem que fazer o joio do trigo. Os direitos humanos só tá servindo hoje em dia para ajudar bandido. Não generalizaria. Sim, você tem essa ideia do coitadismo, sim. Mas, por outro lado, a gente também tem um problema que a gente estava conversando aqui, da questão da corrupção policial. Baculejo. Se você para imaginar o quanto de vídeo a gente tem em São Paulo, que tem a câmera corporal, em que você tem policiais agredindo pessoas... Tipo, essa semana agora, o cara parou o carro... Teve uma vez, foi até repercutir, o cara jogou um cara da ponte, não foi isso? Sim. Então, isso é um problema. Você tem uma instituição complexa, as instituições policiais, como qualquer instituição,
vai ter o joio e vai ter o trigo, cara. Então você precisa de mecanismos de ouvidoria de direitos humanos, etc., para proteger o cidadão. Qual é o problema? Mas mas assim, não é. Quando eu digo assim, direitos humanos é para. Por exemplo, esse cara que foi jogado. Vamos supor que ele é um pai de família, não fez nada. O cara foi lá, o policial foi lá. Pô, puxou a ficha do cara, não tem nada, o policial tem que se lascar. Ou mesmo que tenha, porque não cabe ao policial ele executar a pena. Exatamente. Agora chega um cara que tortura, que faz isso, aquilo, outro. Também não pode jogar na ponte. Entendeu? Esse é o ponto. Não, eu entendo você. Mas nesse caso que aconteceu no Rio de Janeiro, fica com um monte de gente falando que os caras são coitados, são inocentes. Não são. Aí vem um cara lá do Direitos Humanos, lá da Europa, sei lá da onde, mas não pode. Quem é o... Você tá entendendo? Claro. É disso que eu tô falando, entendeu? É por isso que as coisas têm que ser claras, entendeu? Do tipo, para o Estado brasileiro, o que é o CV? É um grupo insurgente? Você vai ter uma tipificação sobre isso? Qual é a chamada regra de engajamento? Quais são os limites de uso letal, de força letal, de operação contra o grupo? Porque, cara, é difícil você entender. O Estado não entende que isso é guerra. O Estado não entende que isso é um conflito armado. O Estado verifica como uma situação policial no escopo da segurança pública. O militar estadual, quando ele vai para o engajamento, o cara é treinado para uma operação de baixa intensidade, de conflito armado, porque ele sabe que na prática tá entendendo? Então você tem dois mundos que não se cruzam. O mundo do nosso arcabouço jurídico, que é do bacharelismo jurídico, do Estado Democrático de Direito, versus o mundo real, em que o policial está colocado numa situação de combate, que é fora do escopo do nosso ordenamento jurídico. O cara vai ter que se defender, pô. Então, nesse contexto, eu não tenho como, se renda. O cara tá atirando com 762 contra você. É outra circunstância, entendeu? O grande ponto, e aí a questão dos direitos humanos eu vejo como sendo algo fundamental, e tem correções a serem feitas, eu concordo contigo nesse ponto, é que o que a teoria política nos ensina, a filosofia política nos ensina lá com Montesquieu, os federalistas? O poder precisa ser contido pelo poder. Eu preciso com que o policial seja imbuído do instrumento da força do Estado, mas eu preciso que esse instrumento do Estado seja controlado por outro poder. Porque se assim não for, o arbítrio pode ocorrer. É o chamado problema do guarda da esquina, que é muito clássico, né? Quando no Brasil, na ditadura, vai se criar o AI-5, que é uma escalada de autoritarismo em relação ao status legal do país. E o AI-5, aquele entre os juristas da época, um dos dizia que, olha, o meu medo não é lá em cima. Meu medo é o guarda da esquina quando ele for implementar esse troço aqui. E a polícia precisa ser não apenas respeitada, admirada, mas ela precisa ter legitimidade e legalidade para que ela ganhe a população. Entendi. Ela precisa disso. Então, quando a polícia para do lado, se o cara ficar com medo do baculejo, eu não confio na polícia. E isso é um problema, porque você precisa confiar na polícia. A polícia tem que ter esse elemento de colar com a população, da população olhar para o policial e entender que esse cara que está ganhando pouco para botar a vida em risco por mim, é um cara que está na legalidade. E nesse sentido, o direitos humanos ele é positivo. É por isso que tem muita coisa a melhorar para bem da polícia também. Que a gente não tem sociedade organizada sem polícia. É o que eu compreendo. Bom, professor, muito obrigado por ter vindo, tá? Galera, é o seguinte, se vocês gostaram aí do episódio, aproveita, se inscreva, dá aquele like. Eu vou ter que encerrar por aqui, porque a gente está com tempo curto, mas muito obrigado. Obrigado, professor, por ter vindo, e a gente vai, com certeza, fazer mais episódios. Com toda certeza eu vou te chamar mais vezes aqui, tá bom? Vai ser um prazer e um privilégio. Acompanha depois lá o A Situação. Com toda certeza. E a gente vai fazer esse crossover aí em função desses dois podcasts sensacionais. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Thiago. Valeu, professor. Obrigadão, viu? Eu que agradeço, cara. Até mais. Até.